e os colegas. Chamo José Yane César Janassi, estudante do ISCTEM, do curso Contabilidade e Auditoria. Este presente trabalho é dado pelo docente Apílio Muxanga na cadeira de Contabilidade Financeira 1. Temos aqui como tema documentos comerciais e Incoterms. Na estrutura temos a introdução, que dentro da introdução encontraremos o conceito, a importância, o conceito dos Incoterms, os documentos comerciais, a definição de documentos comerciais, a importância, os principais documentos comerciais, os Incoterms, o conceito, a origem e a importância dos Incoterms, objetivos e o que eles regulam, e por fim encontraremos a classificação dos Incoterms. Bom, na introdução nós temos nada mais, nada menos que o conceito dos documentos comerciais. Os documentos comerciais são instrumentos formais utilizados nas transações empresariais para registrar, comprovar e formalizar operações de compra e venda de bens ou serviços. Os Incoterms, que tem como significado International Commercial Terms, são regras internacionais criadas pela Câmara de Comércio Internacional, CCI, para definir as responsabilidades do vendedor e do comprador no comércio internacional. Bom, cá na introdução nós conseguimos compreender que tanto os documentos comerciais como os Incoterms são instrumentos extremamente necessários no que toca ao processo de compra e venda ou prestação de serviço, pois permitem que haja clareza, que haja transparência e que haja todo o registro contabilístico, de modo que haja clareza entre ambas partes, tanto quanto o vendedor como o vendedor e o comprador. Temos aqui a importância que já havia citado, que a importância dos documentos comerciais. Os documentos comerciais são extremamente importantes no que toca às atividades empresariais, pois garantem a organização, controlo e a segurança das transações comerciais entre as empresas. Temos aqui os tipos de documentos comerciais. O primeiro é nota de encomenda ou ordem de compra. Nota de encomenda é um documento emitido pelo comprador para formalizar o pedido de mercadorias ou serviços ao fornecedor. E tem como função a confirmação oficial da intenção de compra. Isto é, quem emite é o cliente ou o comprador e quem recebe o fornecedor. No que toca à nota de encomenda, a nota de encomenda dentro dos documentos comerciais é um dos documentos que é necessário para a comprovação de que o pedido ou o pedido da mercadoria ou do serviço ao fornecedor seja feito de uma forma mais organizada, de uma forma a controlar-se melhor qualquer transação dentro do contexto empresarial. Temos aqui um exemplo de uma nota de encomenda em que contém o número de encomenda, a data, a identificação das partes, a descrição dos produtos que estão envolvidos na transação. No processo de compra e venda, temos as quantidades, os preços, as condições de pagamento e o prazo de entrega. De seguida, temos a requisição. A requisição é um documento interno utilizado para solicitar materiais dentro da própria empresa. Como o nome já diz,
Requisição é o documento que nós usamos usamos dentro da empresa para poder ter acesso a alguns materiais dentro da própria empresa. Isto é, a requisição do material deve ser formalizado e isto implicaria o uso deste documento que é chamado de requisição. Qual é a função? A função é de controlar a saída de materiais do armazém, de modo que não haja furto, de modo que haja controle, como já havíamos dito na introdução. Quem emite é o departamento solicitante, isto é, pode ser um membro de uma empresa, um cliente, e quem recebe é o próprio armazém. Isto é, as pessoas que estão em frente ou têm controle do armazém, do material que está a ser requisitado. Temos aqui exemplo de uma requisição, de um documento de requisição do material em que contém os serviços, o material a ser requisitado, também a data, entre outros. Temos aqui a remessa. A remessa é o documento que acompanha a mercadoria durante o transporte. A função é comprovar a circulação dos bens. Na verdade, a guia remessa é um documento comercial utilizado para acompanhar as mercadorias durante o processo do transporte. Isto é, por exemplo, se nós possuímos uma empresa, uma empresa que vende carros na África do Sul e eu queira adquirir a minha viatura. Eu sou obrigado a ter este documento que é a guia remessa, que permite ou que regula de forma que o documento acompanhe a mercadoria. Que quem emite este documento é a empresa que envia a mercadoria e tem como objetivo identificar os produtos que estão a ser transportados, facilitando o controle e a entrega, evitando erros. A guia remessa contém o nome do remetente, o nome do destinatário, o número do documento, a data de emissão, a descrição das mercadorias e a quantidade. A quantidade é extremamente necessária. E também a assinatura, de modo a comprovar a entrada ou saída do próprio documento. Temos aqui fatura. Fatura é um documento fiscal que comprova a venda de bens ou serviços. A função é formalizar a transação comercial e exigir pagamento. Quem emite é o vendedor e quem recebe é o cliente. Bom, na fatura, como todos nós tomamos conhecimento, é o documento extremamente necessário dentro do contexto empresarial ou do contexto de compra e venda ou prestação de serviço, de modo a comprovar que a venda já foi concluída, que a venda já foi feita. A fatura é um dos documentos que comprova de que o produto já foi vendido, de que o produto já foi entregue ao comprador. Então, dentro da fatura contém o número sequencial, a data de emissão, NUIT das partes, nome e morada, descrição dos bens, quantidades, preços unitários, IVA, valor total. Então, como já havíamos dito, na fatura nós registramos oficialmente a venda, isto é, comprovamos de que o produto já foi vendido, isto é. De seguida temos a nota de débito. A nota de débito é o documento que aumenta o valor anteriormente faturado. Então,
A função da nota de débito é corrigir os valores em falta. E quem emite é o vendedor, que recebe o cliente. Então, se ela é emitida pelo vendedor, quando surgem custos adicionais ou correções de valores que não estavam incluídos na fatura original, então a nota de débito aumenta, ou seja, a nota de débito serve para adicionar os preços que não estavam registrados dentro da fatura. Então, quem emite é o vendedor e quem recebe é o cliente. Existem dados que devem contar sempre na nota de débito, que é a referência à fatura, o valor adicional, os motivos, isto é, podem ser juros, despesas, extras. Então, dessa forma, a nota de débito serve para corrigir ou ajustar o valor que o cliente deve pagar ao fornecedor. Então, disto de uma forma mais legal, mais formal. Depois temos a nota de crédito. Nota de crédito é um documento comercial que reduz o valor da fatura, isto é, o valor que já foi faturado. A função corrigir os erros ou devoluções. Quem emite é o vendedor, quem recebe é o cliente. A nota de crédito é um documento que é emitido apenas quando ocorre uma alteração, uma situação que justifica a diminuição do valor da fatura. Então, a nota de crédito contém a referência da fatura, valor a descontar, motivo, devolução, desconto. Temos o recibo. O recibo é nada mais, nada menos que o comprovativo de pagamento. Isto é um documento comercial que serve para comprovar que um determinado valor foi recebido por uma pessoa ou por uma empresa. Então, a função é de confirmar que o valor já foi recebido. Quem emite é quem recebe o pagamento e quem recebe é quem paga. Isto é, se por exemplo eu fiz o pagamento de uma viatura em Maputo, eu tenho que receber o recibo após o pagamento, isto é, o recibo vai servir de elo de comprovativo, de comprovar de que o produto já foi vendido e também foi recebido o recibo. Então, no recibo devem conter o valor pago, a data, a referência da fatura, a assinatura, a data, já havia citado a data, nome do recibo, nome de quem pagou, entre outros. E temos a fatura-recibo. Bom, a fatura-recibo é um documento que comprova simultaneamente a venda e o pagamento. É um documento comercial que combina as duas funções ao mesmo tempo. A função da fatura e a função do recibo, ou seja, ele comprova tanto a venda de mercadorias e também quanto o pagamento realizado pelo cliente. Então, este documento é utilizado quando o cliente paga imediatamente o valor da compra, não ficando com nenhuma dívida para pagar posteriormente. Isto é, a fatura-recibo serve para demonstrar que o cliente veio, por exemplo, se encontrássemos numa mercadoria, o pagamento, por exemplo, de uma fruta dentro de uma mercadoria, eu teria que receber em troca a fatura-recibo, porque a fatura representa o comprovativo de pagamento e o recibo é nada mais, nada menos que a comprovação de que o produto que foi já pago já está em minhas mãos, já está na posse do comprador. Então, também temos a venda a dinheiro, ou seja, VT. A venda a dinheiro é um documento comercial que é emitido quando o pagamento é feito no ato da compra. Isto é um documento comercial utilizado quando a venda de mercadorias é paga imediatamente no momento de compra.
geralmente em dinheiro ou por um pagamento instantâneo. Este documento é mais utilizado em lojas, supermercados e pequenos estabelecimentos comerciais. E tem como função registrar vendas pagas à vista. E a diferença, né, é que em VD não há prazo, sem prazo de pagamento. Então, temos aqui o exemplo de VD, venda de dinheiro. Temos aqui cheque. Cheque é a ordem de pagamento dada ao banco. E quem emite é o titular da conta. E quem recebe é o beneficiário. Bom, o cheque é um documento de pagamento através do qual o titular de uma conta bancária, ou seja, o titular da conta, ordena ao banco que pague um determinado valor a outra pessoa ou entidade. Isto é, nós emitimos o cheque ao banco para o pagamento, ou seja, o valor é atribuído a uma outra pessoa ou uma entidade. Então, o cheque permite transferir dinheiro de uma conta bancária para outra. Isto é um dado curioso. Também temos os elementos que não devem faltar em um cheque, que é o nome do banco, o valor por extenso em números, a data, a assinatura. Também temos o cheque visado. O cheque visado é o cheque confirmado pelo banco. Na verdade, a diferença é que o cheque visado é a confirmação, ou seja, a diferença entre os dois é que no cheque visado já há a confirmação do banco. O banco já confirma que há este valor que pode haver o pagamento para uma outra entidade ou para uma outra pessoa, que o cheque já foi aceito pelo banco, já foi, o cheque já foi confirmado pelo banco. E a função é garantir que há saldo disponível. O banco deve confirmar de que o valor que o titular da conta emitiu existe lá na conta do banco. E o cheque visado é mais seguro que o cheque normal. Aqui temos o exemplo de um cheque visado pelo banco. Também temos o cheque pré-datado. O cheque pré-datado é o cheque emitido com data futura, isto é um cheque que o titular da conta emite para uso provisório, isto é, a função deste cheque pré-datado é de que a promessa de pagamento, existe uma promessa de pagamento numa data específica, isto é, não é uma garantia legal absoluta. Temos exemplo de um cheque pré-datado. Temos letra-câmbio. A letra-câmbio é o documento de crédito onde uma pessoa ordena a outra que pague determinada quantia. Os intervenientes, sacador, quem emite, sacado, quem paga, beneficiário, quem recebe. Então, a letra é muito utilizada nas transações comerciais, quando o pagamento não é feito imediatamente, ou seja, o pagamento não é exatamente no momento que ocorre a transação. Então, permite que é como se fosse uma promessa de que o comprador ou quem emite, o sacador, venha pagar numa data futura, num tempo oportuno. Então, há necessidade de haver uma letra-câmbio de modo que haja formalidade, haja controlo, haja um registro de que houve uma promessa, de que o comprador, ou seja, o sacador, a pessoa que emite,
que haverá de pagar num tempo futuro a respeito de algum produto ou prestar algum serviço. Temos exemplo de uma letra câmbio e temos a livrança. A livrança é uma promessa direta de pagamento e quem emite é o devedor, quem recebe é o credor. Isto é, aquele que espera receber algo é denominado de credor. Então, a livrança é um dos documentos comerciais que é extremamente essencial para haver uma regularidade, ou seja, uma empresa, ou seja, uma pessoa, quem o devedor, isto é, o devedor vai emitir uma livrança que de modo a prometer que em um tempo futuro, em um tempo oportuno, haverá pagamento desta mesma dívida. Ou seja, a pessoa se compromete a pagar uma determinada quantia, um determinado valor a alguém, ou uma entidade, ou uma pessoa, em uma data futura. E a livrança é diferente da letra, porque na livrança há uma promessa direta, enquanto que na letra existem possibilidades de pagamento numa data futura, enquanto que aqui na livrança nós temos uma promessa direta de pagamento. Isto a promessa é feita pelo devedor diretamente e normalmente na livrança contém o nome do devedor, o nome do beneficiário, o valor a pagar, data de vencimento, local de pagamento, a assinatura do emitente, aquele que emite a livrança, seja o devedor. E é diferente da letra porque aqui na livrança não há promessa, enquanto que na letra há ordem de pagamento. Na livrança há promessa, enquanto que na letra há ordem de pagamento. E temos o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda não é nada mais, nada menos que aplicar a própria definição dos documentos comerciais, que é o acordo formal entre o vendedor e o comprador, isto é, a formalidade, o registro, ou seja, o comprador, aquele que deseja comprar algo, deseja que seja prestado serviço, seja por uma empresa ou por uma pessoa, entre eles há de haver um acordo, entre eles há de haver uma formularidade entre ambas partes, de modo que haja um contrato, haja um registro. E a função é estabelecer direitos e obrigações das partes, que tudo esteja claro, esteja coerente, esteja a par das duas partes e que tudo seja formularizado. Temos exemplo de um contrato de compra e venda em que sempre devem constar a identificação das ambas partes, o objeto do contrato, o preço, a forma de pagamento, o prazo de entrega, penalizações em caso de não cumprimento de uma das regras dentro do contrato, e também as assinaturas das ambas partes, de modo que haja o registro. E temos aqui o resumo da classificação, que é basicamente na fase da negociação nós temos a proposta, a cotação, nota de encomenda. Na execução temos aqui a remessa, conhecimento de embarque, a faturação. Na faturação nós temos a fatura, recibo. No pagamento nós temos recibo, cheque, letra, livrança. Na retificação nós temos nota de débito, nota de crédito. E na fase internacional nós temos fatura pro forma, certificado de origem. E uma forma de conclusão, os documentos comerciais organizam as operações empresariais, garantem segurança, facilitam o controle contabilístico, servem como prova legal em caso de
lítio. Temos aqui os Incoterms, International Commercial Terms. Os Incoterms, International Commercial Terms, são regras internacionais que definem as responsabilidades do vendedor e do comprador nas operações do comércio internacional. Foram criados pela Câmara de Comércio Internacional, CCI, para uniformizar os contratos de compra e venda entre países. Então, nós estamos aqui nos Incoterms, um conjunto de regras internacionais que permitem que haja o conhecimento de ambas partes das responsabilidades, seja do comprador ou seja do vendedor, as responsabilidades que cada um possui no processo de compra e venda. Então, temos os objetivos dos Incoterms. Os Incoterms têm como objetivo definir quem paga o transporte, determinar quem assume os riscos da mercadoria, estabelecer quem contrata o seguro, definir responsabilidades no desalfandegamento, evitar conflitos comerciais. E eles trazem segurança jurídica e clareza nas negociações internacionais, assim como já havia mencionado a respeito da definição. Os Incoterms permitem que haja clareza, haja conhecimento entre ambas partes, tanto do comprador como do vendedor, das responsabilidades que cada um possui no processo de compra e venda. Ou seja, o comprador possui suas responsabilidades, o vendedor possui suas responsabilidades. Também os Incoterms, com as regras que foram criadas e que são aplicadas, permitem que ou seja, tanto o vendedor quanto o comprador tome conhecimento de quem no processo de compra e venda tomará riscos da mercadoria. Os Incoterms regulam a entrega da mercadoria, transferência de risco, custos de transporte, seguro, exportação e importação, os Incoterms não regulam forma de pagamento, nem transferência de propriedade, penalizações contratuais. Isto quem realiza são os documentos comerciais. E vão definir as transferências, penalizações contratuais, entre outros. Na verdade, temos aqui a classificação dos Incoterms de 2020. São os 11 termos divididos em 2 grupos, aplicáveis a qualquer meio de transporte, que é o XW, que é o X-Works, que é a saída da fábrica. O vendedor entrega a mercadoria nas suas instalações, ou seja, na fábrica, no armazém. Temos as responsabilidades. O vendedor disponibiliza a mercadoria, o comprador assume todos os custos e riscos desde a origem. Assim como foi dito no princípio, os X-Works é a saída da fábrica, ou seja, o vendedor entrega a mercadoria nas suas instalações. Então, entregando as suas mercadorias nas suas instalações, ele submete a responsabilidade sob conta da empresa, sob conta de quem compra a mercadoria. Quem toma o risco é a pessoa na qual virá e comprará o produto. Temos o FCA, o Free Carrier, que é o livre no transportador. Free Carrier, o vendedor entrega a mercadoria ao transportador indicado pelo comprador. As responsabilidades. O vendedor entrega e trata da exportação. O comprador paga transporte principal, e assume riscos após entrega ao transportador. Assim como diz livre no transportador, Free Carrier. O Free Carrier é nada mais, nada menos que a entrega ao vendedor, ou seja, por exemplo, uma empresa
entrega uma mercadoria, ou seja, pode ser uma viatura, um produto ao comprador, ao transportador, que foi indicado pelo comprador. Então, as responsabilidades neste processo de compra e venda dentro do Free Carrier, o FCA, o vendedor tem a responsabilidade de pagar a exportação, tratar dos documentos e também entregar a mercadoria tanto a tempo, em boas qualidades, em boas condições, enquanto que o comprador tem a responsabilidade de quê? Tem a responsabilidade de pagar o transporte principal, ou seja, o meio que será usado neste processo de compra e venda, transporte da mercadoria. Quem pagará será o comprador e quem irá entregar ao transportador. Depois temos o CPT, Carriage Paid To, quer dizer transporte pago até, que é o vendedor paga o transporte até o destino acordado. Importante, é importante saber que o risco transfere antes da chegada. A transferência de risco quando a mercadoria é entregue ao primeiro transportador. Temos aqui um pequeno exemplo. O vendedor paga transporte até Joanesburgo, mas se houver acidente no caminho, o risco já é do comprador. Na verdade, aqui, como vem o Carriage Paid To, é mais ou menos a divisão das responsabilidades das ambas partes. O vendedor tem a responsabilidade de pagar o transporte até uma certa localização, até um certo ponto, e caso o transporte seja concluído com sucesso, até um certo ponto acordado entre ambas partes, o comprador tem a responsabilidade de pagar o transporte da zona onde terminou o local ou o processo acordado entre ambas partes até o ponto estabelecido, e o comprador dá continuidade a este processo de transporte. Depois temos o CIP, que é semelhante ao CPT, mas o vendedor paga também o seguro. O CPT, que é o Carriage Paid To, que as responsabilidades são divididas. O vendedor paga transporte mais seguro e o risco transfere cedo na entrega ao transportador. Temos aqui um pequeno exemplo. A empresa exporta máquinas para Portugal com seguro incluído até Lisboa. Então, praticamente a diferença entre os dois, do Carriage and Insurance Paid To e o Carriage Paid To, a diferença seria o Carriage Paid To, que é o CPT, apenas incluiria o pagamento da mercadoria, enquanto que o pagamento de transporte, o pagamento de transporte da mercadoria, o Carriage and Insurance Paid To inclui os seguros. Também temos o DAP, que é o Delivered at Place, entregue ao local. O Delivered at Place é nada mais que o vendedor entrega no destino acordado, pronto para descarga. A responsabilidade do vendedor paga transporte até o destino e o comprador trata da importação. A transferência de risco no momento de entrega no destino. Temos aqui um pequeno exemplo. A empresa entrega mercadoria no armazém do cliente em Pretória. Então, aqui na verdade, Delivered at Place trata-se o pagamento do transporte até o destino acordado, isto é, o vendedor, por exemplo, se compra uma viatura, a viatura que eu paguei, a empresa tem a responsabilidade de transportar a viatura até a residência ou o local acordado, ou seja, a minha residência.
Depois temos o DPU, que significa Delivered at Place Unload, que o vendedor entrega e descarrega a mercadoria no destino. Inclui, na verdade, a diferença entre o Delivered at Place e o Delivered at Place Unload é que o Delivered at Place inclui apenas o transporte da mercadoria até o destino acordado, enquanto que o Delivered at Place Unload consiste no processo de pagamento do transporte por parte do vendedor até o destino, e não só, inclui a descarga. Esta aí é a diferença entre o Delivered at Place Unload e o Delivered at Place. Depois temos o DDP, que é o Delivered Duty Paid. Delivered Duty Paid. O Delivered Duty Paid, o vendedor assume todos os custos, inclusive impostos de importação. O vendedor assume todos os custos, todas as responsabilidades, que seja o transporte, o seguro, a exportação, a importação, direitos, aduaneiros, e a transferência de risco está na entrega final ao comprador. E aqui nós encontramos, obviamente, a maior responsabilidade para o vendedor. Depois temos o FAS, Free Alongside Ship, que consiste o vendedor coloca a mercadoria ao lado do navio. Aqui não há muita coisa, na verdade, o conceito já explica. O vendedor coloca a mercadoria ao lado do navio e praticamente a responsabilidade está nas mãos do vendedor. Quando a mercadoria está ao lado do navio, no par de embarque, ali existe a transferência de risco. Depois temos o FOB, que é o Free on Board. Free on Board, que é o vendedor coloca a mercadoria a bordo do navio. E a transferência de risco está quando a mercadoria passa à morada do navio. E temos aqui um pequeno exemplo. O exportador coloca a mercadoria dentro do navio no porto de Maputo, muito usado em exportações marítimas. Muito simples. E temos o CFR, Cost and Freight. O conceito: o vendedor paga transporte até o porto de destino. O risco transfere no embarque, não no destino. E temos aqui um pequeno exemplo. O exportador paga frete até Lisboa, mas risco já é do comprador após o embarque. Na verdade, aqui é um processo muito simples de exportações marítimas. Só que aqui a diferença é que no CFR, Cost and Freight, o vendedor, ou seja, se, por exemplo, paguei um produto, ou seja, uma mercadoria, e este vem por via marítima, o vendedor tem a responsabilidade de pagar o transporte até, suponhamos, até ao porto, até o porto de Maputo, mas a responsabilidade de transporte do porto de Maputo até, se calhar, a minha residência é da minha responsabilidade. Então, é mais ou menos isto. E temos o CIF, que é o Cost, Insurance and Freight, que é o semelhante ao CFR, mas inclui seguro pago pelo vendedor. Então, as responsabilidades estão no transporte marítimo, seguro marítimo, a transferência de risco está no embarque da mercadoria. Exemplo: empresa exporta castanha de caju para a Índia com seguro incluído. E temos aqui o resumo da responsabilidade. Mais responsabilidade para o comprador.
do X-Works, responsabilidade equilibrada do FCA, CPD, CIB, mais responsabilidades para o vendedor, DDP. E temos aqui as referências bibliográficas, a Câmara de Comércio Internacional, Incoterms, Organização Mundial de Comércio, a Autoridade Tributária de Moçambique, o Banco de Moçambique, Sistema de Pagamentos e Instrumentos Financeiros, Maputo, Gonçalves, Luís Fernando, Contabilidade Financeira, Lisboa, Escolar Editora, Pereira, João, Gestão Comercial e Documentos Comerciais, Lisboa, Texto Editores. Bom, esta foi a minha apresentação quanto ao tema Documentos Comerciais e Incoterms. E com o presente trabalho, nós cheguei à conclusão de que os Incoterms 2020, definidos pela Câmara de Comércio Internacional, são fundamentais para o funcionamento do comércio internacional. Essas regras permitem definir quem assume os custos de transporte, de seguro, de riscos e de procedimentos aduaneiros, garantindo maior transparência e segurança nas transações comerciais, entre outros. Na verdade, após a apresentação deste trabalho, obtive vários conhecimentos de documentos comerciais, que é o processo de compra e venda, que devemos obedecer algumas regras, que devemos obedecer de modo que haja a regularização, a formalização e transparência no processo de compra e venda. Muito obrigado, docente, muito obrigado, colegas.